O Luiz Carlos Mendonça de Barros, economista e ex-presidente do BNDES, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, é o entrevistado desse programa, que apresenta sua análise importante diante dessa crise provocada pelo coronavírus nos aspectos político e econômico. Só que antes de acompanhar essa entrevista, você vai deixar aquele like, vai se inscrever no canal e marcar o sino para receber as atualizações. E temos um vídeo da Mérito, bem rapidinho. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma turnê fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, tá? Que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site meritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos meritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. E agora, sem enrolações, vamos ver o que o Mendonça de Barros tem a dizer sobre a crise provocada pelo coronavírus. Nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que uma grave crise na saúde, um confronto político entre o presidente da República, seu grupo, seus apoiadores, né, e uma oposição crescente à forma de atuar do presidente da República. Né. Nós temos uma eleição em 2022, e por mais absurdo que pareça, nesse momento de crise, ela reaparecer, isso faz parte da dinâmica política do país, né? Principalmente em um momento em que não existem, né, lideranças políticas com experiência e tradição. É uma das causas, das consequências do impeachment. E eu, que vivi momentos políticos desse tipo, sinto isso claramente. A falta de um Ulisses Guimarães, de um Franco Montoro, de um Fernando Henrique. Hoje, todos os governadores, por exemplo, são novatos. E isso, acredito que acaba tornando ainda mais conflitante, né, esse choque político que nós estamos vendo. Sua segunda pergunta é sobre as causas dessa discussão entre preservar a separação social que se exige para o combate ao vírus e uma volta imediata à atividade econômica. Primeiro, você associa isso à pressão das bolsas de valores. A Bolsa de Valores é uma coisa muito pequena no Brasil para ter essa força. O que existe é, de um lado, os empresários, né, que sabem dos prejuízos que podem ter com uma paralisia total da atividade econômica, né, e também de economistas, eu estou entre eles, alertando das consequências futuras de uma paralisia quase que total da economia por um tempo muito grande.
Isso vai gerar uma quase depressão econômica, né? E nós sabemos, de quem acompanha há longo tempo essa questão que envolve a opinião pública é muito volátil. Hoje a opinião pública é majoritária, há pesquisa sobre isso, no sentido de preservar a vida, né? Mas é porque as consequências da paralisia econômica ainda não chegou a ninguém ainda, né? E o medo é que daqui a 2 meses, com a profundidade da recessão que vem, a opinião pública tenha mudado de opinião, ou pelo menos uma parte importante dela, muito mais preocupada com os efeitos nas suas vidas da paralisia econômica do que a questão do vírus, né? E certamente tem uma componente política, né, nessa disputa, né? Mas hoje está provado que não há outra alternativa para nós, senão a paralisia da atividade econômica e uma série de medidas que já estão sendo tomadas pelo governo, né, de complementação de renda, seja para os empresários, seja para os trabalhadores. Esse clamor está muito associado a que eu falei na primeira resposta, à polarização política que a gente está vendo. Todos nós conhecemos agora o presidente Bolsonaro, ele tem uma forma de fazer política de confronto, né? É a opção dele, né, que ele acha melhor do ponto de vista da sua presidência. Ele tem legitimidade porque foi eleito, tem um apoio de uma parte significativa da sociedade, embora precisamos ver com essa confusão desses últimos dias e semanas como é que está esse apoio. Mas eu não acredito que vá haver efetivamente nenhum movimento de impeachment. Nós já temos prova de que há no Congresso, principalmente, uma articulação de políticos mais ao centro, né, ao centro-direita, inclusive alguns que já romperam com o presidente, para que se crie uma espécie de parlamentarismo branco. Isso é, o presidente tem o seu espaço, tem o seu poder, mas o Congresso vai, e de certa forma o STF, o Supremo Tribunal Federal também, vai funcionar como um poder moderador, colocando um certo equilíbrio nesse conflito. Essa é a minha opinião. Não acredito que ninguém vá correr o risco de tentar novamente uma ruptura dessa, até porque o presidente Bolsonaro não é a Dilma Rousseff e muito menos o Lula, né, que sempre teve uma postura democrática difícil dele se descolar. Muito interessante essa sua terceira pergunta sobre essa contradição entre a grita do ano passado pelo Estado mínimo, pelo fechamento do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, e hoje um clamor quase que geral de que, para que o Estado, através dessas instituições, contribua para diminuir o impacto da crise econômica que nós certamente vamos ter, né? Esse é um conflito antigo, eu me sinto bem à vontade em falar dele, porque
A minha formação econômica nasceu deste conflito, né? Que foi, pela primeira vez, lembrado pelo Keynes, né? Numa época em que havia uma euforia pela novidade que era a época, a chamada economia de mercado, livre, liberdade para tudo. O Keynes foi o primeiro que, olha, tome cuidado, porque a economia de mercado funciona muito bem, em 90% do tempo, mas ela está sujeita a crises seríssimas, por causa exatamente da ambição, da vontade de ganhar dinheiro acima do que é razoável. E ele fez essa previsão antes da crise de 29. Outra coisa que ele acertou é que essas épocas de crise do sistema capitalista ocorrem de tempos em tempos, né? A última, depois teve 29, né? Depois teve o pós-guerra, que foi um momento de ouro do capitalismo. Aí nós tivemos em 2008 uma crise financeira com todas as características das que tinham sido da advertência do Keynes, né? Por sorte, né, em 2008 já havia uma série de economistas que tinham estudado ao longo do tempo a terapia que se deve usar no momento de pânico financeiro que teve isso. No Brasil, nós tivemos no ano passado essa euforia do liberalismo, Estado mínimo, o diabo. E esse ano aconteceu a crise. Aí todo mundo esqueceu disso, o próprio governo abandonou, deixou de lado as suas grandes metas, e a gente tem que reconhecer, apesar dessa dificuldade ideológica, eles estão agindo de acordo com a terapia keynesiana para momentos como ele. Inclusive, no limite, né, o Estado pagando o salário dos funcionários, dos empregados das empresas privadas, o que é, para mim, a maior prova dessa contradição. E, inclusive, o primeiro país que decidiu foi isso foi a Inglaterra, né, com o governo ultraconservador. Então, a crise que nós estamos vivendo vai abaixar um pouco a bola desses liberais extremados que querem privatizar tudo, o Estado mínimo, e nós vamos ter um certo período de calma, com mais bom senso sobre separar o espaço que o governo e o setor privado têm na economia de mercado. Em relação a balanço de pagamento, que é a sua quinta pergunta, né? Evidente que o Brasil já está sofrendo, né? Primeiro com a crise argentina, depois com a luta comercial entre Estados Unidos e China, e vai sofrer agora, porque o mundo vai entrar numa recessão forte e, portanto, o comércio exterior vai sofrer, né? Nós já tivemos uma desvalorização cambial de mais de 25%, né, nesses últimos 3 semanas, né, e uma desvalorização cambial diferente da que nós já tivemos no passado. Eu já vivi várias desvalorizações cambiais de 20%, 25%, até 30%. Né. A diferença é que nós não temos inflação. A inflação brasileira hoje é praticamente zero, né. E isso faz uma diferença grande, porque você tem uma desvalorização como nós tivemos, sem inflação. Porque normalmente quando você tem uma desvalorização grande, isso provoca um aumento da inflação e 6, 7, 8, um ano depois da desvalorização, a inflação comeu um pouco o ganho de um câmbio mais fraco. Dessa vez não vai acontecer isso. Isso tem 2 efeitos. O primeiro efeito é que tudo que depende de importação vai precisar corrigir o preço. Já está acontecendo isso, o aço já subiu 10%, e tudo aquilo, inclusive o nosso setor de caminhões, vai ter que ajustar o preço.
sem que isso se transforme em inflação. Essa é a diferença que nós temos agora. É uma mudança meramente de preço relativo. Se a China voltar, como é a minha expectativa, nos próximos meses, a ter uma atividade econômica normalizada, o Brasil vai ganhar com isso. E os exportadores vão ganhar com isso. Porque com a taxa de câmbio no nível atual, o ganho em reais vai ser maior para os exportadores. Então, não vejo aí nenhuma grande crise, mas o câmbio, em tese, se normaliza, ele vai devolver um pouco desses 25% aí que ele desvalorizou. Uma crise como nós estamos vivendo, ela cria oportunidades, como toda crise. Só que dessa vez, a meu juízo, a oportunidade que vai aparecer é de outra natureza. Né? A oportunidade que vai aparecer é quem tiver juízo, né? Entender o tamanho da crise que nós estamos vivendo, a sua natureza, né? Mas não transformar isso, como boa parte da mídia transformou, num fim do mundo. Eu sempre digo que eu estou velho demais, com vida demais, para acreditar no fim do capitalismo. O capitalismo, como Keynes dizia, é o melhor sistema econômico que existe, o mais eficiente, apesar de ser injusto em termos de distribuição, mas como eficiência de funcionamento é o melhor sistema que existe. Mas, de tempos em tempos, pelo lado do homem, né, do homem econômico, dos seus erros, da sua ambição, da sua falta de compostura como empresário, né, ele entra em crise desse tipo. Desta vez, é um teste que nós vamos ter, por quê? Porque tem a crise tradicional, que é financeira, que os bancos centrais, inclusive o brasileiro, estão tratando com bastante eficiência, né? Agora, nós temos uma crise nova, que é esse choque simultâneo de demanda, isto é, cai o poder de compra da sociedade, e ao mesmo tempo cai o poder de oferta das empresas, porque está todo mundo em casa, muita gente não trabalha. Essa é a novidade dessa crise. Mas eu não tenho dúvida que a oportunidade que se abre no Brasil e no mundo, mas estamos olhando aqui no Brasil, é para aqueles que mantiverem a calma, que mantiverem não se apavorarem, não entrarem em pânico irracional, né? E esse pessoal, quando a economia se normalizar, vai evidentemente estar numa situação muito melhor dos que se apavoraram, né, e tomaram decisões insensatas na economia. Mais uma grande entrevista que conseguimos para o canal MTED, agora com Mendonça de Barros. E se você gostou, deixa aquela curtida, apoia a gente, se inscreve no canal, marca o sino para receber as atualizações e compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, no LinkedIn, no Instagram, em todos os lugares onde você quiser e puder. Ajuda a gente a crescer, beleza?